Olá, bom dia, Olímpia. Bom dia, Eva. Vamos conversar? Vamos lá. Olha, este é o nosso sexto episódio do Dois Chás de Conversa e estamos juntas neste projeto já há mais de meio ano, não é? Pois é. E com o mesmo gosto e dedicação, portanto, acho que vamos ter mais uma boa conversa. E hoje o nosso tema é estratégias comunicativas. Portanto, este tema foi um pouco motivado pela conversa anterior, em que falámos de perturbações da linguagem adquiridas, secundárias a uma lesão cerebral, neste caso falámos sobre a afasia. E então vamos aqui tentar retratar de uma forma que também seja possível depois transmitir com alguma facilidade a familiares, a cuidadores ou outros parceiros comunicativos, em que as pessoas consigam transmitir o nosso conteúdo ou até enviar o vídeo. E pronto, e vamos dar início. E apesar destas estratégias terem sido pensadas para a afasia, elas na realidade podem ser aplicadas noutros quadros, em que haja um compromisso, não é, nas questões linguísticas ou até nas cognitivas. Portanto... Sim, nós já falámos da afasia mais do que uma vez até. Certo. Já fomos dizendo o que era a afasia. Como terapeutas da fala, é evidente que a gente se preocupa com as estratégias comunicativas na afasia, mas há muitas estratégias, coisas que nós vamos falar que se aplicam às conversas, à comunicação de uma forma geral e até podem servir para nós sermos bons comunicadores, não só com pessoas com afasia. As pessoas com afasia, como ficam com dificuldades de linguagem e de comunicação, precisam de mais ajuda por parte de quem não tem essas dificuldades, e daí ser tão importante de falar nas estratégias comunicativas para interagir, comunicar, conversar, estar com pessoas que têm dificuldades. Então, o título que nós decidimos dar foi Quando falta a palavra. Estratégias comunicativas na afasia. Mas faltam-me palavras às vezes, a mim. A ti nunca te faltam palavras? É verdade, faltam mesmo. Faltam-me muitas palavras. Então, quando estou mais cansada ou mais doente, não me lembro de muitas palavras, elas fogem-me. E nós estamos só a falar e a beber um chá. Pode achar... E a beber um chá, a beber um chá. Exatamente. Tenho uma canequinha do meu filho com um leopardo. É fantástico, é mesmo gira. Pode haver quem ache que isto é só conversa fiada ou conversa de surdos. Nós achamos que estamos a dar 2 dedos de conversa e o resto é conversa. E a conversar é que a gente se entende. Sem dúvida. Então, o que é isto de conversar? O que é que tu achas que é conversar? Eu quando faço esta pergunta as pessoas dão normalmente uma resposta muito curta. E depois quando começamos a debater o conversar vêm muitas outras coisas ao assunto. Então, o que é que tu dirias que para ti é conversar? Conversar, acho que é uma forma de nos ligarmos ao outro, quer seja a um nível verbal, não verbal, portanto é uma forma de conseguir ali algo comum que empatizamos e que conseguimos dar alguma continuidade, ou dar continuidade, e é uma ligação entre 2 ou mais pessoas. Para mim conversar é isso. É uma ligação, mas nem sempre se consegue essa ligação. A primeira coisa que a maior parte das pessoas me diz é falar. Conversar é falar. Falar é trocar palavras, mas então isso chega. Escutar é muito importante. Eu acho que isso às vezes as pessoas se esquecem de fazer e é importante para fazer essa tal ligação. Então algumas das estratégias que nós vamos falar aqui são precisamente para isso que tu disseste, que eu acho que é fundamental, que é criar essa ligação. Que é o que se pretende. E nem sempre o escutar não é apenas ouvir, não é? Sim. Sim, sim. Pronto, então há muitas técnicas clínicas que nós, terapeutas da fala, utilizamos. Nós não vamos falar de todas as estratégias que nós temos disponíveis, porque muitas são mais adequadas para ambientes mais clínicos, em sessão terapêutica mais dirigida. Nós aqui queremos falar um bocadinho das estratégias que os familiares, os cuidadores, as pessoas próximas das pessoas com afasia podem utilizar.
porque depois de um AVC estas dificuldades surgem e ficam todos com falhas na comunicação. Se calhar até importa referir o que é que são estratégias, não é? Ora. Estratégias, não é? São então recursos, não é? Mecanismos utilizados para diminuir as dificuldades sentidas na comunicação. Portanto, elas têm como função melhorar a eficácia comunicativa. São ajudas. São recursos, não é? Exatamente. Sim, técnicas clínicas fica muito clínico. Estratégias comunicativas pode ser um bocadinho difícil de entender. Pronto, então é isso. São ajudas, coisas que nós podemos usar para além do só falar. Exatamente. Uma coisa que eu acho que é fundamental nós termos em mente, e às vezes é difícil no início quando estamos a tentar usar muitas estratégias comunicativas, uma coisa muito importante para mim é ser natural. Tentar usar só aquilo que é preciso. Eu nem sempre preciso de estratégias, nem sempre preciso de todas, vou introduzindo consoante a pessoa com quem estou a comunicar e consoante as dificuldades que vão surgindo. Por isso nós vamos aqui falar, dar assim uma espécie de uma lista, que fica como o que nós costumamos dizer, a nossa malinha de ferramentas. Se eu preciso de um martelo para pregar um preguinho, vou buscar o martelo, se eu não preciso do martelo, deixo-o estar quietinho. Então, com as estratégias é a mesma coisa, eu não preciso de usar isto tudo sempre. É quando é preciso uma ajuda, nem sempre é preciso essa ajuda. Todas as pessoas têm experiências em falhas na comunicação, mesmo os comunicadores mais experientes, mesmo os terapeutas da fala, tudo isto tem que ser treinado e temos que pensar conscientemente neste tipo de coisas. Exatamente, por isso é que às vezes referem mesmo que existem estratégias intuitivas e outras que não são intuitivas. Não é? E agora assim de repente lembrei-me de uma e ao ir de encontro ao que estavas a dizer sobre a conversa, não é? Que é realmente o diminuir a velocidade de discurso, que é uma estratégia que não é intuitiva e que é necessário treinar e que nem sempre é fácil aplicar, não é? E é muito importante tentarmos reduzir aqui o ritmo de fala. Isto, sobretudo, para melhorar a compreensão. Para que a mensagem entre, não é? Do lado lá mais facilmente. Falar mais devagar. Essa é uma dificuldade que eu tenho. É uma dificuldade muito minha. Eu tenho que fazer um esforço consciente para falar devagar e de vez em quando me apercebo que falei muito rápido, então vou reduzir o meu ritmo. Nós temos que estar sempre a fazer essa autoanálise. Sim. Olha, outra estratégia que eu acho que é muito importante e que tem um bocadinho a ver com a introdução, aquilo que nós dissemos no início, é o estar presente, o estar lá. Não fazer várias coisas ao mesmo tempo, não estar só metade na conversa, porque nós temos tendência para fazer muitas coisinhas ao mesmo tempo. Fazemos uma pergunta, entretanto já estou a olhar para o que vou fazer a seguir, até estou a pensar em sessões terapêuticas ou não. Numa conversa vou olhar para o telemóvel, vou ver uma notificação, e a conversa não se criam as ligações assim, porque parece que não estou interessada no que se está a passar. Então, estar presente, estar lá. Eu estou a conversar, a escuta ativa também tem a ver com isto, não é? Estar presente. Uma observação atenta e uma escuta ativa, não é? Sim. Exatamente. Nesta observação atenta, escuta ativa e participação mútua, não é? É importante aqui uma outra estratégia, a utilização de frases simples, não é? E curtas. E isto estou a falar de outra estratégia que não é intuitiva e necessitamos de muito treino, porque tentar utilizar palavras de conteúdo, não é? Ou seja, com nomes específicos, e tentar ir de acordo ao vocabulário que o paciente tem, ou um vocabulário mais frequente para o paciente, não é fácil. Portanto, implica muito treino, mas que realmente é uma estratégia que nos ajuda muito a simplificar aqui a compreensão e a manter o próprio foco. Sim, só clarificar uma coisa, quando nós dizemos frases simples e frases curtas, não é infantilizar. Correto. Não é tratar as pessoas como fazia, continuam adultos, inteligentes, competentes, fazer frases simples é mesmo as tais frases curtas. Tem um bocadinho a ver com outra estratégia que é dar uma ideia de cada vez, apresentar uma informação de cada vez, ou perguntar uma coisa de cada vez. Isto também tem a ver com o ritmo que nós falamos antes. Nós temos um ritmo tão acelerado que é logo 2 ou 3, tudo que nos vem à cabeça a gente debita rapidamente.
Exatamente. E às vezes nem terminamos a ideia anterior, já estamos a lançar outra, a pessoa ainda não processou a anterior. Portanto, este conjunto, não é? Diminuir a velocidade do discurso, utilizar frases simples e curtas, não é? Uma informação de cada vez irá potenciar muito a resposta. Sim. Então, olha, vou introduzir aqui outra que é a pausa. Porque eu às vezes gosto de associar, porque acho que elas estão um bocadinho relacionadas. O ritmo e pausa, as frases curtas e simples, uma ideia de cada vez. Estão um bocadinho relacionadas. Se eu diminuo o ritmo, se eu introduzo mais pausas, faço frases mais curtas, então todo o processamento para a pessoa que tem dificuldades fica mais fácil. E quando eu digo pausa, são mesmo pausas grandes. Os silêncios costumam ser desconfortáveis. Temos que aprender a ficar mais confortáveis com esse silêncio porque ele pode fazer falta. Exatamente. É necessário, em muitos casos é necessário. É necessário. Ter tempo de programar e dar uma resposta. Sim. Exatamente. E por vezes quando a pessoa está a tentar dar a resposta, não é? Nós conseguimos estruturar mais algumas estratégias neste nível, não é? Podemos auxiliar através, por exemplo, de resposta sim e não, em que é uma resposta concreta e que utilizamos muitas vezes para tentarmos perceber o que o paciente quer na realidade. E esta resposta sim e não permite-nos dar uma boa continuidade ao discurso, não é? Porque, no entanto, temos que garantir que este sim é um sim e que o não é um não, porque às vezes também existem confusões quando estão a tentar dizer este sim ou não. Temos que garantir que o sim era mesmo um sim. E para isso podemos utilizar a escrita ou um símbolo para garantir que a pessoa queria mesmo dizer um sim. Vou-te provocar um bocadinho com essa de sim ou não. Sim. Porque uma boa conversa, geralmente, assim, de uma forma geral, sem ser com pessoas como fazia, a gente sugere questões abertas. Questões abertas permite que as pessoas partilhem as coisas mais livremente. Mais livremente, exatamente. Então, porquê é que não me dizes antes, vamos fazer uma questão aberta e ter uma boa conversa com uma pessoa como fazia? As questões abertas é muito mais fácil dizer, em vez de dizer sentes-te triste, como te sentes? Porque as pessoas podem não se sentir necessariamente tristes, mas ter outro sentimento qualquer que não seja propriamente a alegria. Então, assim, estamos a restringir um bocadinho com sim ou não. É verdade. Porque não perguntas abertas? Dar mais liberdade. A pergunta aberta dá liberdade para a tal conversa significativa para as duas pessoas, não é? Conduzir menos, digamos. Exatamente. Eu gosto muito dessas questões abertas e fazem todo o sentido. No entanto, nós temos diversos graus, não é? Diversos tipos de afasia, em que por vezes dar uma questão aberta é pouco orientador para a pessoa, porque a pessoa está a tentar organizar o discurso, está a tentar procurar as palavras, está a tentar, não é? E por vezes até fica ali num momento de frustração. Então, se estas questões abertas forem difíceis, aí por que não as questões fechadas? Ora, era isso que eu ia sugerir. Ou então vamos arranjar aqui uma questão intermédia, não é? Que é as questões de escolha múltipla, que todos nós gostamos, não é? Principalmente, mesmo nós, não é? Quando estamos num texto, estamos pouco confortáveis com alguma coisa, as escolhas múltiplas são fantásticas, não é? Porque pelo menos deparamos-nos com a resposta correta e só temos que identificar. Olha que... Isso pode ser... Há professores que às vezes põem que há mais do que uma correta nas escolhas múltiplas e aí já... É verdade, mas nós não fazemos isso. Não fazemos isso, não há ratoeiras. Não há ratoeiras. Mas que pode facilitar e ajudar a permanecer o tópico e a desbloquear essa questão aberta. Pronto, mas então o que eu sugiro para uma conversa é nós prestarmos atenção ao que se passa. Lançamos a pergunta aberta, uma questão mais geral, não funciona. Vamos então usar outras estratégias. Concordo plenamente. Aqui está a nossa mala de ferramentas. Não é? Nós temos estas várias ferramentas, temos que observar, prestar atenção aos sinais que a outra pessoa nos transmite e, se for preciso, introduzir as ajudas. Se nós ajudamos demais, podemos parecer um bocadinho condescendentes e até arrogantes e sentir-nos superiores, estamos ali sempre a ajudar. E a ideia não é essa, não é? A ideia é que seja mais parceria e eu crio a rampa comunicativa se for necessário. Certo? Certo, correto. Ok. E Quem é agora a dizer outra estratégia? Já nem sei se este ou se sou eu. Nós íamos fazer aqui uma troca engraçada, entretanto a gente começa a conversar. E já não está na ordem. Não. Eu posso dizer, não está nada na ordem, mas é consoante aquilo que nós... Quem é que ia dizer agora? Não está a fazer sentido. É assim, eu se puder, se me permitires, eu ia falar de uma outra estratégia relacionada com esta partilha, não é? Que é o identificar o tópico da conversa. Uhum. Quer seja uma pergunta aberta, quer seja uma pergunta fechada, a necessidade de por vezes criarmos aqui algumas palavras-chave
que podem ser escritas, podem ser por desenho, mas que irá ajudar a pessoa a contextualizar o discurso. Esta estratégia pode ser utilizada no início da conversação, não é? A meio ou até no fim, ajudando aqui para a mudança de tópico, quando estamos a terminar um tópico. Portanto, a realização de palavras-chave pode ajudar muito. Sim, às vezes as pessoas com afasia perdem-se um bocadinho naquilo que nos estão a contar, não conseguem identificar realmente as ideias importantes, dão detalhes que não são significativos ou informativos, então os tópicos, as ideias-chave, as palavras-chave podem de facto ajudar. Contudo, mais uma vez, nós temos que adaptar isto às situações e às pessoas, porque eu já vi relatos de pessoas que dizem não gosto muito porque isso abranda muito, demasiado a conversa, e o que acontece é que a pessoa com afasia, tipo o meu marido ou a minha mulher, perde-se. Por isso até temos que ver se está a resultar ou não, mas de uma forma geral costuma funcionar bem. Pode acontecer de facto isto, enquanto eu estou ali a escrever o tópico, ou temos que ver a naturalidade com que vamos introduzir isto. E por falar em naturalidade, então eu introduzo uma outra estratégia que é muito natural e que nós estamos sempre a fazer, olha, estou eu a fazê-la agora, que são os gestos. Estes gestos não servem para muito, estes gestos são um bocado ruidosos, mas há gestos importantes que nós podemos acrescentar e são muito naturais de fazer numa conversa, quase nem parece que estamos a dar uma ajuda. Que é, por exemplo, que horas são e aponto para o relógio. É? Estas coisas que são fáceis de introduzir. Que nos leva logo a uma representação mental, não é? Um gesto que seja um bocadinho mais transparente com a representação mental. Acho que sim, acho que sim. E agora é a tua vez. É a minha vez? Então eu estava aqui a pensar noutra, que era a repetição, não é? Porque estavas a dizer que às vezes as pessoas perdem-se um bocadinho na conversa e pode ser importante repetir informação na medida certa, não é? Mas por vezes para ajudar a pessoa a orientar-se, juntamente com estas palavras-chave, pode ser importante a repetição. Sim, mais uma vez, prestar atenção aos sinais de não compreensão para ver se é preciso fazer isso ou não. Agora, eu falei dos gestos que eram muito fáceis de incorporar, muito naturais, vou falar de outro que ainda é menos natural do que a identificação do tópico, que as pessoas normalmente acham estranho, mas que pode ajudar, que é o desenho. As pessoas quando pensam em desenho pensam em arte, em qualidade artística, e eu desenho pessimamente. Mas os meus desenhos funcionam muito bem. Pode ser só uns tracinhos, umas pintinhas, um sorriso ou uma casinha mal feita, pessoinhas, os desenhos ajudam bastante. E se nós os usamos, também tentamos ser natural ao usá-lo, depois as pessoas com afasia também o conseguem fazer. E já tive experiências muito interessantes em que contribuiu para clarificar coisas na conversa. Penso que sim, Eva. A utilização de imagens, escrita, desenhos, alguns autores até referem que ajuda as pessoas a participar mais, portanto, torna-as mais participativas, mais presentes, mais atentas. Portanto, eu acho que são ótimas estratégias. São boas estratégias, lá está. As pessoas normalmente não as acham muito naturais, mais difíceis de introduzir em casa, numa conversa mais fora de um contexto clínico, mas se as pessoas tentarem, acho que não é assim tão difícil de utilizar e pode ajudar, mais uma vez, dependendo da adesão que existe a essas técnicas. E assim, quer no treino das competências, quer na utilização das estratégias, nós temos suportes multimodais, não é? Temos gestos, fala, linguagem corporal, linguagem de sinais, escrita, desenho, papel, temos aplicações multimédia, não é? Temos uma série de coisas que realmente são para usar e são para adaptar, não é, à pessoa que temos à nossa frente e procurar os interesses da pessoa e aquilo que funciona mais. Procurar Portanto, vale tudo, digamos assim, não é? Vou pegar nessa, vou pegar no que tu disseste, procurar os interesses da pessoa para dar outra estratégia. Eu acho que nós temos que assumir, quando estamos numa conversa, devemos assumir que temos algo a aprender com a outra pessoa. Não estar na tal posição de superioridade e condescendente. As outras pessoas são surpreendentes, vamos nos deixar surpreender. Isso tem a ver com o estar presente e com o escutar e com criar ligação. Vamos assumir que
toda a gente tem qualquer coisa de interessante e surpreendente. Claro que sim. Pronto, E temos, na realidade, aprendemos sim, muito eu também. acredito nisso também. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, se calhar para finalizarmos aqui as estratégias, também para não sermos aqui, não corrermos o risco de ser cansativas, não é? Porque acho que é importante. Se calhar falar aqui um pouquinho de reforço positivo, não é? Que nós todos utilizamos em vários casos e que realmente é uma estratégia que ajuda a incentivar, não é? A melhorar a autoestima, mas que ao mesmo tempo deve ser utilizada com muito cuidado, porque realmente corremos o risco de infantilizar, não é? Dependendo daquilo que dizemos e do momento que dizemos ou das vezes que dizemos, podemos infantilizar ou ter aqui um discurso mais paternal. Portanto, ter aqui algum cuidado com a aplicação desta estratégia. Acho que é fundamental o uso, mas ter algum cuidado, até porque quando elogiamos em demasia, não é? Parece que até nem acreditávamos naquela resposta, não é? Descredibilizámos um bocadinho. Portanto, Sim, tentar... se é utilizada em exagero, acho que pode desensibilizar um bocadinho para o tal elogio e já soar a falso, digamos. E eu até tenho uma experiência engraçada, é com uma criança, é com o meu filho. Eu estava a treinar um teste de avaliação que ia usar como terapeuta da fala para outras crianças. Então eu estava a treinar com o meu filho pequenito, ele na altura tinha 4 anos, depois ele quis trocar, mamãe, agora deixa-me ser eu. Então eu deixei-o ser o terapeuta e ele estava a imitar aquilo que eu tinha feito. E passava o tempo todo a dizer, muito bem. E eu pensei, ups, acho que estou a exagerar um bocadinho. Será que eu sou assim, não é? Será que ele me está a imitar? Ainda por cima, numa avaliação em que devemos ser um bocadinho mais neutros. Mais neutros, pois. Pronto. É claro que eu estou a falar de um contexto mais clínico e controlado, o reforço positivo é uma coisa um bocadinho clínica, mas acho que não custa nada aos cuidadores e aos familiares pensar nisto, nos elogios, porque acho que de uma forma geral nós não elogiamos muito as outras pessoas e isso faz-nos sentir bem, Claro que faz-nos sim. sempre sentir bem. Sim. Eu Então queres acho que terminar com o reforço positivo? Quero. Eu não me importo terminar por aqui, porque realmente estratégias a gente tem muitas e acho que temos que transmitir a informação também de uma forma gradual para não sobrecarregarmos aqui com informação. Sim, e se calhar até num futuro, não é? Com a apresentação de outras estratégias, podemos também ligá-las a outros casos, como por exemplo a demência, não é? Que é algo que o terapeuta da fala tem uma intervenção tão importante e que por vezes não é muito falada. Portanto, acho que poderíamos deixar as estratégias restantes, que também são utilizadas na afasia, para um outro desafio, não é? Numa outra vertente, igualmente importante. As pessoas com a demência precisam de umas ajudas um bocadinho diferentes, as situações são diferentes, porque enquanto que numa pessoa com afasia nós assumimos que cognitivamente continuam a mesma pessoa, inteligentes, na pessoa com demência há realmente uns déficits cognitivos, há coisas que ficam diferentes. Sim, então eu antes, é uma boa dica, né? Ficamos com mais uma ideia de uma coisa que podemos conversar. Eu gostava de falar então, só para terminar, da terapia de conversação. Nós, terapeutas da fala, fazemos estas terapias, parece que estamos só a dar 2 dedos de conversa, ter conversa fiada, mas a terapia de conversação tem como objetivo treinar estas estratégias, identificar quais são as estratégias que melhor funcionam nos interlocutores da pessoa com afasia, quem quer fazer esta terapia, e treiná-las, ensinar como é que podem utilizar estas ajudas. Ou seja, não é uma coisa que nós fazemos só para nós e para a pessoa com afasia, mas para todos os outros que estão interessados. E algumas das coisas que a gente trabalha, é isto que falamos aqui. Exatamente. Eu acho que nós, como terapeutas da fala, não é, somos aqui uns privilegiados na comunicação e como parceiros comunicativos para estas pessoas, não é? E o nosso objetivo também é capacitar, não é, outros parceiros comunicativos a adotarem algumas estratégias que potenciem momentos de partilha, não é? E que quebrem o silêncio. Sim, olha, eu tenho Portanto, uma história engraçada de uma senhora, era a mulher de um senhor que tinha tido um AVC. Eu acho que ainda não contei esta história, às vezes até já me esqueço do que é que falei. O marido tinha tido um AVC
e a senhora, ele tinha muitas dificuldades, e então ela sobrepunha-se muito, falava o tempo todo, falava por ele, respondia por ele, fazia tudo por ele. E houve uma vez, numa sessão que eu sugeri que ela não entrasse, porque achava que precisava de o conhecer melhor, de perceber melhor quais eram as necessidades dele, e ela não deixava, mesmo que eu pedisse, ela estava extremamente ansiosa. E eu pedi-lhe, dona não sei das quantas, importa-se de ficar hoje aqui na sala, eu gostava de entrar só com o seu marido na sessão. Responde ela, mas ele não consegue falar, assim como quem diz, se eu não for, como é que não vou conseguir? Eu acho que vou conseguir. Sim, então esta senhora precisava claramente de algumas ajudas, porque não estava a haver conversa ali. Ali era a tal conversa de surdos. E o senhor não estava muito frustrado, por vários motivos. E a nossa função é essa, não é? Capacitar Sim. os outros parceiros a promoverem estes tipos de... Mas eu também precisava de falar com ele sozinha, claro, porque ele é que era a pessoa que estava a precisar de ajuda e eu tinha que perceber o que é que eu podia fazer ali por ele. E esta terapia de conversão é muito rica para as pessoas com afasia. Pode ser feita só com os familiares, pode haver terapias de grupo com outras pessoas com afasia, em que eles conversam. E os relatos que eu tenho é que é mais fácil, assim, este tipo de terapias é mais fácil do que as outras terapias. E é mais fácil porquê? Estás num grupo, não estás muito centrada nas tuas dificuldades, a gente ali não dá o foco naquilo que está mal, a gente procura o que está bem e conversar satisfaz. Mas olha que não é assim tão fácil conversar, porque quando eu estou a orientar estágios ou com as minhas alunas, e quando eu sugiro uma coisa mais relacionada com uma conversa, que é menos estruturado do que outro tipo de terapia, ficam assustadas, acham que não vão conseguir. E depois põem-se a olhar para o relógio do género, como é que eu consigo conversar durante 45 minutos? As coisas também têm uma estrutura, só que não pode parecer que eu tenho. Exatamente, sim. Lá está, tem que haver um plano, tem que haver treino, não é? Porque para conversar, quando existe pouca expressão verbal, não é? Temos que usar estas estratégias que falámos hoje e tem que ser treinado. Então, vamos treinar, vamos conversar. Vamos treinar, sim. E as pessoas que nos seguem e que nos veem também podem nos dar dicas a nós, como é que nós podemos as duas conversar melhor. Eu acho que às vezes falo por cima de ti, mas depois apercebo-me e calmo. É o nosso entusiasmo, mas também é bom, eu acho que perceber isso, é o nosso entusiasmo. Também é isso, as pessoas não estão sempre, não há um cronómetro, tipo tu falas durante 2 minutos, eu falo durante 2 minutos e há um moderador, não é assim, não é? As coisas... Exatamente, e nós próprios às vezes estamos a utilizar uma estratégia e percebemos de imediato que não a aplicamos bem, não é? Não somos perfeitos. Isso, e é dar naturalidade, não é? Ao discurso, não é? Ao discurso natural, aquilo que falava-se inicialmente. E assumir que as falhas também são, que nós contribuímos para as falhas. Claro que sim. Eu não consegui perceber, eu não consegui transmitir a mensagem da melhor forma. Pronto, já temos ideias para uma próxima. Exatamente. É sempre bom, a gente nunca sai daqui sem nada. É isso, Eva, olha, mais um brinde. Mais um brinde. Beijinhos, um olhar feroz para ti. É verdade. O teu olhar é bonito. Beijinhos, até à próxima. Tchau.